Ah, não. Mas você fala isso porque suas crianças devem ser muito comportadas. Porque o meu filho não vai ficar esperando eu trabalhar. Ele não vai ficar ali no tapetinho fazendo outras coisas enquanto eu estou trabalhando. Ele não fica enquanto eu estou lavando a louça. Imagina se eu estiver no computador, no celular trabalhando. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Vamos falar sobre a obediência dos filhos. Olá, eu me chamo Camila e eu acredito que compartilhar trajetórias pode transformar a vida de quem vem trilhando a sua própria história. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre obediência. Porque quando a gente fala sobre trabalho remoto, sobre as atividades da casa com uma criança pequena, essa questão da obediência, da paciência da criança em esperar com que a gente faça as coisas e ao mesmo tempo dê atenção a ela, acaba sendo uma coisa muito difícil, né, de fazer essa construção para que tudo isso funcione de forma harmoniosa. Pega aí sua água, a gente ficar conversando sobre isso. Então, uma coisa que eu percebo hoje, na época eu fui fazendo de forma muito instintiva, né, testando mesmo aquilo que funcionava, se baseia primeiro em clareza, daquilo que a gente pede à criança, e também em combinados, que eu diria que são frases, mantras, que a gente fica repetindo diariamente para que a criança vá compreendendo como é que funciona a dinâmica da casa. Porque antes da criança nascer, já existia uma casa, já existia uma família, já existia um contexto e existia uma dinâmica. Podia ser que não fosse uma dinâmica muito organizada, mas já existia algum tipo de dinâmica. Então, quando as minhas filhas eram muito pequenininhas, mas elas já conseguiam compreender alguma instrução, por exemplo, né? Já eram capazes de pegar um sapatinho e colocar em outro lugar, já eram capazes de pegar o brinquedo sozinha, de guardar aquele brinquedo também. Uma coisa que a gente começou a fazer foi a dar ordens claras. Eu acho que essa clareza é muito importante. E essa clareza no sentido de, em vez de você olhar para uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos e dizer a ela, pega a sua mochila, coloca o sapato dentro da mochila e depois fecha a mochila e vai escovar os dentes. Percebe que são muitas informações? Foram 3 informações numa frase só. Então, uma coisa que eu acho muito importante, principalmente em crianças muito pequenas, é você dar ordens claras e diretas. Então, se você quer que a criança guarde o bloquinho que ela estava brincando dentro da bolsinha, filho, coloca o bloquinho dentro da bolsinha. E aí você vai dando as orientações de forma muito direta, de forma muito objetiva. E se você fica repetindo várias vezes e aquela orientação não é atendida, você vai até a criança, olha nos olhos dela e fala: filho, está na hora de guardar os brinquedos. Pegue os bloquinhos e coloque dentro da bolsa. E se a criança não responde a isso, você começa a fazer e dá a ele os bloquinhos para que ele vá colocando também ali junto com você. O que eu acho que é importante, que fez muita diferença, é os nossos filhos entenderem que as nossas orientações devem ser cumpridas, porque elas são para o bem deles. A gente não está pedindo para ele fazer uma coisa ruim, a gente está pedindo para ele fazer uma coisa boa. Então, se ele não atende essa orientação, a gente vai lá e executa junto com a criança, para que a criança entenda que todas as vezes que nós dermos alguma orientação, essa orientação vai ser atendida, ou por ela sozinha, ou ela, dela, né, conosco, ajudando a fazer e mostrando que aquela orientação tem que ser atendida. Então, essas duas coisas, quando as crianças são muito pequenas, eu acho que fizeram muita diferença. Essa clareza objetiva no pedir, né? E esse olho no olho, né? Ir para a criança e falar para ela, olhando para ela, para que a gente tenha certeza que naquele momento ela está prestando atenção na mensagem que a gente está passando. E aí depois, à medida que as nossas crianças foram crescendo, a gente começou a implementar alguns mantras dentro de casa, né? Algumas palavras para a gente conseguir ordenar a criança na dinâmica e nos sentidos da casa. Então, por exemplo, uma frase que a gente fala muito é que aqui em casa a gente é limpinho e cheiroso. Né? Então, em que contexto? Às vezes você pede para a criança ou vai levar a criança para tomar banho, a criança está resistindo para tomar banho, e aí porque está brincando, porque não quer tomar banho mesmo, e aí você dá uma opção para a criança, olha, 5 minutos ou um tempinho para você brincar e a gente vai tomar banho. Mas às vezes esse tempo é muito abstrato para crianças pequenas. Então você pode, de repente, limitar ou perguntar se ela quer levar algum objeto para o banho, se isso ajuda na dinâmica. Mas a gente sempre repetir aqui, além de fazer essas concessões, né, e fazendo essa brincadeira de dar a opção para a criança escolher entre aquilo que a gente quer e aquilo que vai ser realizado, então a gente fazia, por exemplo, você quer ir para o banheiro sozinha ou quer que a mamãe te leve no colo?
Ela ia para o banheiro de todo jeito, ela ia escolher se ela ia no colo ou se ela ia andando sozinha. E esse combinado de aqui em casa a gente é limpinho e cheiroso, a gente começou a introduzir. Ah, mas eu não quero tomar banho. Não, mas aqui em casa a gente toma banho, porque aqui em casa a gente é limpinho e cheiroso. E repete isso incansavelmente. Outra frase é que aqui em casa a gente é organizado. Então, sempre que a gente termina de brincar com os brinquedos, e aí quando eu tô trabalhando, acaba que ela brinca com muitas coisas ao mesmo tempo, mas depois a gente fala essa frase, aqui em casa a gente é organizado. Então, vamos guardar as coisinhas e aí a gente deixa os objetos têm um lugar para serem guardados idealmente, mas ela pode guardar de outra forma, o importante é que ela guarde, que ela realize essa ação de guardar, mas sempre guardar os brinquedos. Então a gente sempre fala que em casa nós somos organizados. Então vamos colocar as coisas no lugar que aquela coisa deve ficar. Outra fase também é que aqui em casa, depois de brincar, a gente guarda os brinquedos. Porque aqui em casa a gente é organizado para qualquer coisa. Então, as roupas a gente guarda dentro do guarda-roupa, dentro do quarto. Os brinquedos a gente guarda no lugar dos brinquedos. Ou os utensílios domésticos a gente guarda na cozinha. Mas a gente brinca e depois de brincar a gente guarda, é específico para os brinquedos, né? Então a gente sempre fala essa frase. Terminou de brincar, tudo bem, mas aqui em casa a gente guarda os brinquedos depois que a gente brinca. Isso é era uma forma de ajudar a gente, principalmente na dinâmica do final do dia. Porque se a criança já ajuda você a guardar as coisas antes de tomar banho, antes de jantar e antes de dormir, isso já diminui muito a quantidade de coisas que você tem que fazer depois que a criança dorme. A outra frase é que aqui em casa a gente não grita, a gente conversa. Principalmente depois dos 2 anos, minha filha mais velha está com 3 e 4, os gritos acontecem, né? Então a gente sempre fala, aqui em casa a gente não grita. E a gente não só fala que aqui em casa a gente não grita, como a gente não grita. Então aqui em casa a gente não grita, a gente conversa. Então quando ela tem algum episódio que ela grita, né, que ela fica muito agitada, a gente respira, pede para respirar, ela respira, se acalma, vamos conversar, porque aqui em casa a gente não grita, a gente conversa. É uma frase muito importante. Outra frase que junta com essa, né, é o daqui em casa a gente não bate. E aí tem muitos pesquisadores, né, assim, pessoas que entendem da parte de desenvolvimento infantil, que fala que a criança não entende o não. Então, quando elas eram menores, a gente falava, né, aqui em casa a gente conversa, né, aqui em casa a gente conversa, aqui em casa a gente conversa, vamos conversar. Só que quando elas foram ficando maiores, elas começaram a entender o não também, porque o não também é importante. Então a gente completou a frase, né, que em casa a gente não grita, a gente conversa. Então aqui em casa a gente também não bate. Essa é uma frase muito importante. Aqui em casa a gente não bate, a gente não empurra, a gente faz carinho. E a gente repete isso aqui em casa e fora de casa também, né? Mas sempre remetendo a esse comportamento que é o comportamento desejável para nossa família. Então pode ser que um amiguinho tenha batido, mas nós, a nossa família, a gente não bate, a gente faz carinho. Outra frase que é muito importante é que com relação à alimentação, porque eu falei nos outros vídeos, se você ainda não viu os outros vídeos iniciais do vídeo do canal, te convido a assistir, vou deixar aqui nos cards a playlist completa dos vídeos iniciais. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa é que aqui em casa a gente come de tudo, porque ocasionalmente existe uma rejeição pela comida, e quando eu falo de tudo, não é forçar a criança a comer aquilo que está no prato. Até porque se não foi ela que colocou, você não sabe mensurar a fome que ela tem. É no sentido de comer de tudo em termos de diversidade. Então, às vezes, a criança não quer comer a batata naquele dia, mas você oferece a batata outro dia, não quer comer aquele tipo de feijão, mas você oferece o feijão outro dia. Então, a gente sempre fala que aqui em casa a gente come de tudo um pouco. Vamos experimentando tudo que tem para experimentar, porque aquilo nos deixa forte, aquilo nos nutre, a gente vai brincar, a gente vai aprender, a gente vai fazer todas as outras coisas que a gente gosta. E é importante que a gente coma de tudo para a gente ficar forte. Outra frase que a gente fala é que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Essa daqui é bem nova, a gente começou a falar recentemente, porque às vezes, sei lá, a gente ia almoçar, e aí tinha várias coisas ali no prato, aí minha filha falava, só não tem tal item. Aí eu sempre falo, filha, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Às vezes ela tava brincando, tinham vários brinquedos, ela tava brincando com várias coisas. Ah, mamãe, mas eu queria aquele brinquedo específico de brinquedo. Aí, filha, a gente tem que ser grata pelo que a gente tem. Você tem vários brinquedos. Depois, mamãe e papai pode ver se a gente consegue comprar esse outro brinquedo que você quer. Mas você já tem muitos brinquedos. E a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Essa é uma frase que faz parte também do nosso dia a dia, da nossa rotina. A outra frase, que remete à questão da comida, né, mas acabou que eu coloquei embaixo, é que a comida é sagrada. Então, a comida é sagrada.
Quando a criança é muito pequenininha e a gente começou a possibilitar que ela pegasse na comida com a mão, né, colocasse na boca, ocasionalmente derruba comida, jogava comida quando era menorzinha, mas desde de pequenininha mesmo, na introdução alimentar, a gente sempre repetia que a comida é sagrada, para que a criança tenha a consciência da importância daquele item. Então ela não precisa comer tudo, ela deixa ali no prato, mas ela não pode jogar comida no chão, né? Principalmente quando ela já está maiorzinha, quando ela já entende isso, ela não pode jogar comida no chão, porque a comida é sagrada. E outra coisa é que aqui em casa nós somos um time. Então todo mundo está fazendo alguma coisa. Então a mamãe está trabalhando e você está brincando, ou no final de semana o papai está fazendo o almoço, a mamãe está limpando a casa e você está brincando, ou você está ajudando a mamãe a fazer aqui alguma coisa. Mas aqui em casa nós somos um time. Então todo mundo tem uma função e todo mundo está fazendo alguma coisa. Então quando ela está brincando enquanto nós estamos trabalhando, é a forma dela contribuir para que essa dinâmica toda funcione. Então, nossas filhas ainda são pequenas, mas eu percebo que isso nos ajuda muito, essas frases, esses combinados e essa clareza nos ajuda muito a fazer com que as coisas funcionem de forma equilibrada, vão introduzindo a criança na dinâmica que a gente quer construir dentro da nossa casa, que eu acho que isso é muito importante. E uma frase que a gente fala muito também é que paciência é uma virtude. E eu queria terminar esse vídeo falando essa frase, né, que paciência é uma virtude, porque às vezes a gente perde a paciência muito fácil com os nossos filhos. Então a gente grita, a gente, né, assim, tem comportamentos completamente fora do aceitáveis algumas vezes, né? Então, paciência é uma virtude e ela precisa ser exercida. Então, a gente fala essa frase para elas e, ao mesmo tempo, nós escutamos essa frase, internalizamos ela e vamos processando ela, porque, de fato, paciência é uma virtude e ela precisa ser exercida e ela precisa ser exercida todos os dias. Então, esses são as frases, os combinados, os mantras, como você queira chamar, que nós utilizamos aqui na nossa casa para tentarmos ter filhos mais obedientes, mas não que obedecem simplesmente porque obedecem, por medo, mas que obedecem porque entendem que essas verdades são vividas dentro da nossa casa e elas são importantes e elas nos fazem bem a todos nós. Né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele lhe ajude. Assiste os outros vídeos do canal, se você de repente quer saber mais sobre como é esse trabalho home office com criança pequena. E é isso, um prazer e até a próxima.